Olá galera, estamos aqui de novo. Hoje vamos falar sobre números quadrados perfeitos. Vamos aprender a reconhecer esse tipo de número que é muito importante para nós. Tudo bem? Então vamos lá. Eu desenhei alguns quadrados para a gente fazer uma verificação geométrica de um número quadrado perfeito. Então observa que um número quadrado perfeito, geometricamente falando, ele provém da área de um quadrado. Nós sabemos que todo quadrado tem os lados iguais, nunca vai ser diferente, porque se os lados forem diferentes, deixa de ser quadrado, correto? Então, a área do quadrado, que tem os lados iguais a um número natural, é um número quadrado perfeito. Por exemplo, esse primeiro quadrado aqui, ó, que você tem, ele é um quadrado que tem lado 2. Então, se a base é 2 e a altura é 2, a área dele vai ser 2 vezes 2, que dá 4. Portanto, o 4 é um quadrado perfeito, porque o 4 provém de um quadrado, da área de um quadrado, que tem 2 de lado. Ó, 2 ao quadrado é 4. Olha esse outro quadrado verde aqui. Ó. Ele tem uma área igual a 9. Né? Por quê? Porque esse quadrado tem 3 de base e tem 3 de altura. E quando eu acho a área, que é multiplicação de um lado pelo outro, 3 vezes 3 dá 9. Portanto, 9 é um número quadrado perfeito. Esse outro quadrado tem 4 de base e 4 de altura. Então, a área dele vai ser 4 vezes 4. Um lado vezes o outro, que dá 16. Portanto, 16 é um quadrado perfeito, porque ele provém da área de um quadrado de lado 4. Tudo bem? Então, gente, geometricamente falando, o número é chamado de quadrado perfeito quando ele provém da área de um quadrado de lado, cujo lado é um número natural. Certo? Aí, ó, os números naturais que são quadrados de outros números naturais são denominados números quadrados perfeitos. Certo? Olha, o 4, revisando aqui, o 4 ele é proveniente de um número ao quadrado, do 2 ao quadrado. O 9 é proveniente de um número ao quadrado, que é o 3 ao quadrado. O 16 é um número proveniente de um número ao quadrado, que é o 4 ao quadrado. Então, 16, 9 e 4 são chamados de números quadrados perfeitos. Certo? Veja aqui nessa tabela os primeiros 16 números quadrados perfeitos, que está aqui na linha de azul. O 0 é quadrado perfeito, porque ele provém do 0 vezes 0, que é 0. O 1 é quadrado perfeito, porque ele se origina do 1 vezes 1, que é 1. O 4 é quadrado perfeito, porque ele é fruto do 2 vezes 2. O 9 é quadrado perfeito, porque ele é fruto do 3 vezes 3. O 16 é quadrado perfeito, porque ele provém do 4 vezes 4. O 25 é quadrado perfeito, porque ele provém do 5 vezes 5. 36 é quadrado perfeito, porque ele provém do 6 vezes 6. 49 também é quadrado perfeito, porque ele provém do 7 vezes 7. 64 também é quadrado perfeito, pelo mesmo motivo. 81, o 100 provém do 10 vezes 10. O 121 é quadrado perfeito, porque ele provém do 11 vezes 11. O 144 é quadrado perfeito, porque o 144 é 12 vezes 12. 169 é quadrado perfeito, ele vem do 13 vezes 13. 196 é quadrado perfeito, porque ele é proveniente do 14 vezes 14. Assim como o 225 é quadrado perfeito, porque provém do 15 vezes 15. Eu coloquei só esses primeiros números, porque é importante a gente saber os primeiros quadrados perfeitos. Mas existem outros, é um conjunto infinito, por exemplo. O 256 é quadrado perfeito, porque ele provém do 16 ao quadrado. O 400 é quadrado perfeito, porque ele provém do 20 ao quadrado. Então, os quadrados perfeitos ele formam uma sequência de infinitos números. Basta que saibamos os primeiros, para facilitar a nossa vida. Só que nós não temos capacidade de memorizar todos os quadrados perfeitos, uma vez que eles formam uma sequência infinita. Então, como reconhecer um número, se é quadrado perfeito ou não, quando ele está na ordem dos milhares, por exemplo, né? É muito simples, gente, verificar quando o número é quadrado perfeito. Nós só precisamos fazer uma coisa. Nós só precisamos recordar a decomposição de um número em fatores primos. Por quê?
O procedimento de reconhecimento de um número quadrado perfeito vai exigir que eu saiba muito bem decompor um número em fatores primos. Eu não sei se esse conteúdo ainda está bem fresquinho na memória de vocês. Se não tiver, é importante recordar novamente lá nas videoaulas do sexto ano. Decomposição de um número em fatores primos. Então vamos lá. Se todos os fatores primos tiverem expoente par, se todos eles tiverem expoente par, muito importante isso, então o número será um quadrado perfeito. Se pelo menos um dos fatores não apresentar expoente par, pelo menos um, se ele não apresentar expoente par, então você já garante que o número não é quadrado perfeito. Essa é a definição. Mas vamos ver na prática aqui. Ó. Observe o seguinte. Nós temos aqui o número 144, por exemplo. Vamos verificar, vamos reconhecer se o 144 ele é um número quadrado perfeito. Nós já vimos lá na tabela que ele é, mas para todos os efeitos, faz de conta que nós não sabemos. Vamos verificar. Então eu vou ter que decompor o 144. Tudo certo? Decompor em fatores primos é dividir por números de tal maneira que desse lado pareça só números primos. Você lembra quais são os números primos? Se não lembra, tem que recordar. O primeiro número primo é o 2, depois é o 3, depois é o 5, depois o 7, depois o 11. O 9 não é número primo. Depois do 11 é 13. É importante você ter em mente esses primeiros números primos. Então, 144 dividido por 2 é 72. 72 dá para dividir por 2, que é 36. 36 dá para dividir por 2, que é 18. 18 dá para dividir por 2, que é 9. O 9 não dá para dividir mais por 2, mas vai dar para dividir pelo próximo primo, que é 3. Dá 3, e 3 continua sendo dividido por 3, que dá 1. Quando chega em 1, conclui o processo. Muito bem, então perceba que nós temos aqui o 2 se repetindo 4 vezes. Então aí a gente pode escrever 2 elevado à quarta. E temos aqui o 3 se repetido 2 vezes. Então nós podemos escrever o 3 na forma de potência 3 ao quadrado. Aqui nós temos 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Perceba que o expoente do 2 é par, o 4, e o expoente do 3 também é par, que é o 2. Ou seja, esses fatores primos todos têm expoentes pares. Então eu posso garantir que o 144, com certeza, ele é um número quadrado perfeito. Certo? Porque todos os expoentes dos números primos, depois da decomposição, são pares. Vamos ver um outro exemplo, o 450. Vamos decompor o 450. Acompanhe aí. 450 dá para dividir por 2, que vai dar 225. 225 não dá mais para dividir por 2, que ele não é par, mas dá para dividir por 3, que vai dar 75. 75 dá para dividir por 3, que dá 25. O 25 não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir pelo próximo primo, que é 5. 25 dividido por 5 é 5, e 5 dividido por 5 é 1, e terminou o processo. Então perceba aqui que o 2 ele só está presente uma vez. Então vou escrever em forma de potência 2 elevado a 1. O 3 está se repetindo aqui 2 vezes. Então eu escrevo 3 assim, 3 elevado ao quadrado. O 5 está se repetindo 2 vezes. Então eu escrevo 5 na forma de potência 5 ao quadrado. Então, escrito na forma de potência, a gente tem 2 elevado a 1 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Perceba que esse expoente é par, esse expoente é par, mas o expoente do 2 é 1, 1 não é par. Então, por causa desse 1zinho aqui, que ele não é par, a gente vai garantir que o 450 não é um número quadrado perfeito. Tá? O 144, sim, o 144 é um número quadrado perfeito, mas o 450 não é, por causa dos expoentes que não foram todos pares. Tudo bem?
Ficou claro isso, né, gente? Muito simples. Então, faça essa tarefa de aprendizagem. Observa que você tem aí uma primeira questão, que você vai desenhar um quadrado de 1 centímetro de lado, né? E depois vai responder as perguntas A e B. A segunda questão, você vai fatorar os números abaixo e verificar os que são quadrados perfeitos. A terceira questão está dizendo que um número natural A é expresso por esse formato aqui, né? Determine os algarismos entre 0 e 10 que podem ser colocados no lugar de x. Então, aqui no lugar do x tem um algarismo entre 0 e 10 que você vai colocar aqui para que o A não seja um quadrado perfeito. Veja bem, ele está dizendo que o A não pode ser, para que o A não seja um quadrado perfeito. Tá ok? Quarta questão. Quantos números naturais quadrados perfeitos há entre 100 e 400? Você vai ter que procurar, né, de um por um, entre 100 e 400 os números que são quadrados perfeitos. Basta você recordar a definição. Quinta questão. Qual é o menor número inteiro pelo qual devemos multiplicar esse número todo que foi decomposto para que esse número se torne um quadrado perfeito? Use o seu raciocínio, né? Sexta questão. O número natural B, cujo algarismo das unidades é 5, é um número quadrado perfeito e está entre 600 e 700. Descubra o valor do B. Então, esse número B que a gente procura, ele está entre 600 e 700, ele termina em 5. Certo? Então, você vai verificar que número é esse, né? E ele tem que ser quadrado perfeito. Depois que fizer, gente, a tarefa de aprendizagem, confiram as respostas aqui, por favor, certo? E aquelas questões que você errou, eu peço a vocês, refaça de novo, para você verificar o seu erro. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Se você gostou da videoaula, dê um like, se inscreva no canal, faça o seu comentário lá, tá bem? O próximo tema, né, na videoaula seguinte, vai ser raiz quadrada exata de um número racional não negativo. A gente vai aprender a encontrar uma raiz quadrada exata de um número racional não negativo. Estuda que a vida muda. Até a próxima.